A paz do Senhor Jesus para todos, boa noite. Meu nome é Fábio Córdoba, eu sou servo do Senhor, servo de Deus. Eu venho da Argentina, eu estou aqui no Brasil. Eu estou fazendo uma obra missionária muito forte, muito importante e difícil aqui. E o que eu tenho para contar nesta noite, eu vou revelar algo para a igreja de Jesus Cristo, algo tremendamente pesado, algo que a igreja tem que estar preparada para receber. Há alguns anos atrás, eu tenho dois dons, eu vou falar sobre duas coisas que o Senhor tem me dado, mas hoje, neste vídeo, eu vou falar só de uma coisa, que eu considero que é a mais poderosa dela. Eu tenho recebido duas coisas da parte do Senhor, que são dois dons. Um dos dons que o Espírito Santo costuma dar, conforme ele está no livro 1 de Coríntios, capítulo 12, e tem outro dom que não se recebe pela casualidade, nem facilmente. São outra classe de dons que se recebem, a pessoa consegue receber somente através de sacrifícios, através de ofertas, através de coisas que você faz para Deus, coisas grandes que você faz para Deus, são dons que você conquista, que você ganha. Assim como Eliseu ganhou o seu dom, ele foi escolhido para ser chamado profeta, mas a unção que Eliseu recebeu, ele ganhou. Ele lutou pela bênção e ele chegou até o ponto de receber a oferta do profeta que é maior, que era seu mestre, e ele falou: agora você pede o que você quer, porque a ordem era para ele ter subido, era para ele ter ido embora, mas ele ganhou, lutou, perseverou. Então seu mestre deu uma oportunidade e falou: agora você pede o que você quer. Ele podia pedir o que ele queria, e Eliseu pediu a porção dobrada. Até o profeta que estava, o seu mestre, se surpreendeu, se assombrou. E ele falou: coisa difícil você tem me pedido. Mas tá bom, se você me vier, quando eu estou indo embora, vai lhe ser concedido. E ele recebeu algo que não teve outro profeta lá na frente, nem para trás, nem seguido. Salomão, a sabedoria que ele recebeu, ele pediu. Ele teve a oportunidade de pedir o nome que recebeu, Jacob, chamado Israel. Ele ganhou, ele lutou com um anjo lá no Antigo Testamento. Ele recebeu um nome que até hoje é o único país que existe na terra que tem o nome de uma pessoa, Israel. Mas eu vou contar a minha história. Há alguns anos atrás eu recebi um dom, através de uma palavra profética. Uma pessoa chegou para mim, uma profeta ungida do Senhor, chegou para mim e declarou muitas coisas da parte de Deus para a minha vida, das quais a maioria eram confirmações que eu já tinha recebido anteriormente. Mas essa profeta falou algo novo para a minha vida, e ela falou o seguinte, ela me falou que eu ia começar a receber revelações que Deus nunca tinha dado a pastor nenhum sobre a terra, na história, nunca. Depois que eu recebi essa palavra da parte de Deus, ao tempo que eu recebi essa palavra, eu comecei a receber essas revelações. E foram revelações que teve a maioria das revelações que eu recebi, revelações sobre o reino dos céus, revelações sobre a palavra de Deus, coisas que nós costumamos ler o tempo todo. Mas tem tantas coisas escondidas na palavra, eu posso lhe falar para você, porque hoje me são reveladas. Nas coisas mais conhecidas, mais simples, tem profundezas escondidas que através das revelações você consegue saber, senão você não tem como ver a parte profunda espiritual da palavra. Eu comecei a receber palavras, eu comecei a receber revelações, que eu comecei a ouvir diferentes pregadores na televisão, em DVD, em lugares, congregando muitas igrejas, indo a visitar em muitos lugares, tanto na Argentina como
como aqui no Brasil, e assistindo aos pregadores que são do mundo todo, os mais conhecidos. Eu vou lhe falar que as revelações que eu comecei a receber são revelações que eu nunca ouvi ninguém falar, nunca ouvi ninguém pregar. E cada vez que eu chego a um lugar para pregar sobre essas coisas, as pessoas ficam surpreendidas, as pessoas ficam fascinadas, as pessoas ficam... E estou falando de pessoas com conhecimento, estou falando de pessoas, pastores, missionários, estou falando de pessoas preparadas, ficam fascinados. E é por isso que meu ministério é difícil, e é muito difícil muitas vezes me entender. Por quê? Porque muitas vezes, através desse dom, dessas revelações que eu consigo receber, essa profundeza grande sobre o discernimento da palavra do Senhor, muitas vezes pastores chegam para me falar coisas, para conversar comigo, e quando eles chegam para me falar algo, para me contar algo, para tentar me explicar algo, aquilo que eles estão me falando, eu já sei 3 vezes mais lá na frente o que eles estão me falando. Então, é muito difícil um pastor ver alguém jovem como eu poder receber o que você está falando, os conselhos, as sugerências. Muito difícil, porque eu posso lhe falar, eu tenho 32 anos, mas Jesus, ele tinha 32 anos, quando ele falava, ele ensinava, e ele tinha revelações que ainda os mestres da lei, os mais velhos, os mais capacitados, os mais estudosos, eles não tinham. Jesus era um jovem também, com 32 anos, quando ele estava exercendo o seu ministério. Então eu posso lhe falar, esse dom que eu tenho recebido, eu posso lhe falar que tem dons que você não recebe com muita oração, são dons que você não vai receber com muita oração, não importa, eles não vêm com muito jejum. Há muita oração, há muito jejum, ele vai trazer para a sua vida o crescimento, vai ajudar você a crescer, vai ajudar você a madurar espiritualmente. Mas esses dons que são ativados, são liberados para a sua vida, para você, esses não se recebem facilmente. Eu tive que fazer um sacrifício muito grande antes de receber aquela palavra. Eu recebi 2 palavras, eu tinha recebido primeiro uma palavra antes de receber aquela profecia. Eu fiz um sacrifício muito grande para o Senhor, eu fiz algo para Deus, eu ofertei algo do meu coração, algo que rascou meu coração, e eu di o todo. Coisas que hoje as pessoas não estão dispostas a dar para Deus, coisas que hoje as pessoas não estão dispostas a fazer, que é muito difícil, quase impossível ouvir que alguém fez aquela coisa, mas eu fiz para Deus naquele tempo. E no mesmo dia que eu fiz, naquele dia, no mesmo dia eu fui a congregar na minha igreja, e a pastora, que ela era usada em profecia, saiu do seu banco. Ninguém sabia o que eu tinha feito para Deus, isso tinha sido na minha intimidade, eu com Deus. Mas a pastora, a profeta, ela se levantou da sua cadeira no meio do tempo da adoração. Ela chegou até o meu lugar e ela falou o seguinte, ela disse: o Senhor, Ele viu que você tentou dar o melhor do seu coração, disse o Senhor que você espere coisas grandes. A primeira surpresa minha foi como ele sabia que eu tinha dado algo para Deus. Ninguém podia ter contado, mas sim o mesmo Deus. Então foi essa a confirmação da parte de Deus, porque foi no mesmo dia que eu tinha feito esse voto para Deus, essa oferta para Deus, no meu secreto, na minha casa, e depois ela fala isso, profetiza isso no culto, concordando com aquele voto com Deus. E tempo depois chega essa outra profeta que declara para mim que eu ia receber as revelações grandes que nunca ninguém, nenhum pastor sobre a terra tinha recebido. Então por isso é que às vezes eu falo coisas, muitas vezes eu falo coisas que até um pastor, por exemplo, ele entra em choque
e ele não consegue compreender o que eu estou falando, porque são níveis tão profundos, são níveis tão altos, que a pessoa tem que estar preparada espiritualmente para poder receber aquilo. Não é para qualquer um, não é pelo título, não é pela experiência, não é pela quantidade de anos que está no ministério ou está servindo ao Senhor. Essas são coisas profundas. Depende como está preparado o seu espírito naquele momento. E o espírito tem que estar muito aberto, tem que estar muito crescido para poder receber estas coisas. Mas são coisas claras. A pessoa principalmente tem que estar bem espiritualmente. Porque se a pessoa está fora da direção de Deus, a pessoa de maneira natural não pode receber. Não pode. Porque você pode ler a Bíblia muitas vezes. A Bíblia, a palavra de Deus, é para ler de maneira natural. Mas dentro da palavra natural que você lê, está escrito, é físico, está no livro. Dentro desse físico tem um conteúdo espiritual. Porque Jesus falou: as minhas palavras são espírito e são vida. As palavras são vivas. As palavras, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que as coisas de Deus têm que se discernir espiritualmente. E para o homem natural, quem é o homem natural? O homem natural é aquele que entende, vive pela sua natureza humana. O homem natural é aquele que entende as coisas com a mente natural. Então a palavra diz que para o homem natural, as coisas de Deus lhe são loucura. E não pode, a Bíblia diz, não pode entendê-las. Então é por isso que nós precisamos ler. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é ler a palavra de Deus. E o trabalho de Deus é nos trazer revelação. Mas a revelação não vem para qualquer um. O meu irmão, eu preciso lhe falar, as revelações vêm somente para as pessoas humildes. Porque a Bíblia também diz que Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E se o nosso coração tem se enaltecido, nosso coração tem se tornado coração soberbo, e Deus tem nos rejeitado, Deus se afasta. No livro do Provérbios diz que Deus aborrece a soberba. Tem 7 coisas que Deus abomina, e a primeira de todas é a soberba. Se Deus se afasta de nós por causa da soberba, e como que vamos ouvir a voz de Deus? Como que Deus vai conseguir nos revelar as coisas? Somente quando consigamos ter o coração e a atitude de Pedro. Pedro teve a atitude humilde, como aquela parábola que Jesus fala, que subiram a orar, um publicano e um fariseu. E o fariseu tinha se enaltecido, com soberba, ele falava que era melhor, que ele era bom. Mas o publicano diz que ele se humilhou. O que significa o que ele fez? Atitude de humildade, reconhecer a nossa condição. O fariseu, ele não reconheceu quem ele era, que ele vivia pela misericórdia de Deus, sua verdadeira condição de pecado, que a Bíblia diz que ninguém está livre de pecar, que todos pecam, porquanto todos pecaram, porquanto todos e estão destituídos da glória de Deus. Mas o publicano, ele teve uma atitude humilde, ele reconheceu quem ele era. Então por isso ele foi exaltado, porque ele se humilhou, reconhecendo sua verdadeira condição. Pedro teve essa atitude. No primeiro milagre que Pedro viu, ele veio de Jesus, quando Jesus manda jogar as redes, e eles conseguiram fazer aquele pesca de peixes, a pesca milagrosa, depois que toda a noite tinham tentado pescar e não tinham pescado nada. Mas chega Jesus e mostra para Pedro esse sinal. A primeira atitude de Pedro
Pedro falou: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pedro tinha um coração humilde. Por isso que depois Jesus pergunta e disse: quem dizem as pessoas de fora que eu sou? Os discípulos começaram a responder: ó mestre, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que seguramente algum profeta do passado que tem ressuscitado dos mortos. Jesus falou, tá bom, pare aí. E quem vocês dizem que eu sou? E Pedro passou na frente e Pedro falou: Senhor, tu és o Messias, o Cristo de Deus. E Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonás, porque não foi uma revelação de carne nem sangue, mas sim foi o meu Pai que está nos céus quem te deu essa revelação. Pedro sabia isso, mas ele não sabia por que ele sabia. Mas Jesus estava lhe revelando que essa revelação da pessoa de Cristo tinha sido uma revelação de Deus. E Pedro recebia a revelação pela sua humildade. Muitas pessoas não conseguem ver o reino de Deus, o reino de Cristo, receber revelação sobre a sua palavra, ver os mistérios e as profundezas da palavra pela falta de humildade. Por isso os mestres da lei, os fariseus, os doutores da lei que estão na Bíblia, eles não sabiam quem era Jesus, porque eles não tinham revelação. Eles tinham o conhecimento, tinham todo o conhecimento. Você pode ser um teólogo, o mais teólogo de todos, como Nicodemo, mas Jesus pode te falar igual que a Nicodemos. Hoje, Nicodemos, tu é mestre em Israel e tu não sabes estas coisas. Você pode conhecer a Bíblia toda, mas se você não tem intimidade com Deus, pela falta de humildade, se você tem soberba em seu coração e Deus afasta seu coração de você, você pode estar numa igreja, você pode ser pastor, ser teólogo, e mesmo assim teu coração se enaltecer, Deus vai te rejeitar, porque está escrito na palavra. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Fala da mesma coisa. Então, você pode ser teólogo, conhecer toda a palavra, mas mesmo assim, se você não tem humildade, você não vai receber revelação da parte de Deus. Então, o que quero lhes falar com tudo isso? E o meu ministério hoje ele está apoiado por estes dois dons grandes que eu tenho recebido. Um desses que eu acabo de falar, Deus tem me dado essa capacidade de poder entender o reino dos céus. A mente e a visão de você se abre tremendamente no mundo espiritual, no campo espiritual. Você consegue entender quando você tem esse nível, esse nível de revelações. Você consegue entender o que os outros não conseguem compreender. Mas você pode levar isso para as outras pessoas. Mas não tudo você pode levar. Coisas, eu posso falar hoje sobre a natureza divina, tantas coisas que eu tenho recebido pela revelação que Deus tem me dado, e temas, por exemplo, sobre a natureza divina dos filhos de Deus, não somente cristão. A pessoa não tem que se conformar com ser uma pessoa que se congrega numa igreja. A pessoa não tem que se conformar somente com ser um cristão. A pessoa tem que ser um filho de Deus. Quando você entende o que significa ser um filho de Deus, você não sabe quanto seu mundo ao redor vai mudar. Sua mente vai mudar, sua vida vai mudar, sua visão vai mudar, seus pensamentos vão mudar. E eu perguntar para você sobre esta revelação, se eu perguntar para você, quem é você? A Bíblia diz no livro de Pedro que nós somos participantes da natureza divina. Nós temos participação com a natureza, não dos anjos, não diz com a natureza humana,
A Bíblia diz que agora, com Jesus, temos acesso a uma natureza que era inalcançável e totalmente impossível. Somente essa porta pode se abrir através do Filho de Deus, através do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, o único que não tem pecado, aquele que derramou uma sangue perfeita. Ele abriu uma porta impossível para qualquer um, impossível até para os anjos. Os anjos são anjos, mas nós, hoje, os seres humanos, através de Jesus Cristo, Jesus falou: eu sou a porta, e aquele que entra por mim, aquele alcança a vida eterna. Aquele que passa por Jesus, aquele que entra por Jesus, sofre uma transformação. Ele disse que tem nos dado potestade de ser feitos filhos de Deus. Nós, os seres humanos, hoje temos a capacidade de participar da natureza. Não está dizendo, não está falando dos benefícios ou das bênçãos divinas. Diz da natureza, somos participantes. Quem é uma pessoa participante? Aquele que está dentro, aquele que está relacionado, aquele que está ligado na mesma coisa. Somos participantes da natureza divina, por isso somos chamados filhos de Deus. Somente que somos filhos dependentes de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa autoridade, e todo aquele que se rebele contra a autoridade divina vai ser cortado. Por isso Jesus disse: permaneça em mim e eu neles, porque separado de mim nada podeis fazer. Por isso a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, mas não sozinho. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso nele, mas separado de mim nada. Tudo posso nele e nada posso sem ele. Todo está centrado na pessoa de Jesus Cristo. Nós com Jesus podemos fazer tudo, porque somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, recebemos a mesma natureza, uma natureza, como disse Pedro, divina. Por isso disse, lá no livro, no Novo Testamento, Paulo fala que nós vamos a receber, aqueles que alcançar vitória, vamos receber, sim, um corpo glorificado igual ao corpo dele. Um corpo na semelhança do corpo de Jesus. Estamos recebendo o mesmo corpo de um Deus. O corpo que tem Deus, Jesus, nós vamos a ter o mesmo corpo, o corpo de um Deus. Temos que entender isso, somos filhos de Deus. Se somos filhos, temos um pai agora. É isso que acontece no novo nascimento. No novo nascimento. Algo que não vai se manifestar aqui. Por isso Jesus disse que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Antes do novo nascimento, um nascimento sobrenatural, totalmente espiritual, que não percebemos, mas nossa natureza mudou de uma natureza humana para uma natureza divina, que não vai se manifestar aqui, vai se manifestar depois da volta de Jesus Cristo, quando sejamos transformados, quando esse corpo corrupto seja destruído e recebamos aquele corpo de Jesus, e toda a nossa natureza vai estar completa, nosso processo como filho de Deus vai estar completo. Você alguma vez se perguntou por que você tem todas essas capacidades de Deus? Por que o Espírito de Deus mora dentro de você? Você é um ser humano, você é um mortal. Quem é você para que o Espírito de Deus more dentro de você? Quem é você? O Espírito de Deus, pense isto, é a presença de Deus. A presença de Deus no Antigo Testamento era algo tão forte que se o sacerdote ele não se purificava, não se santificava ao máximo, ao 100%, se ele estava num pecado, numa falta, ele entrava na presença de Deus
ele era fulminado, ele era consumido, destruído, totalmente aniquilado. Uma pessoa não podia suportar isso. Porque você hoje, essa mesma presença pode estar dentro de você. Já agora não é fora, agora é dentro de você. Quem é você que consegue suportar a presença de Deus dentro de você? O que aconteceu quando você nasceu de novo? A Bíblia diz que nascimos, a pessoa é nascida de Deus. De Deus. Quando você nasceu da sua mãe, você nasceu da carne. É filho da sua carne. Você vai ter as características da sua mãe, de seu pai, que são da carne. Vai ter uma herança espiritual, uma herança genética, uma herança psicológica, biológica. Mas agora você nasceu de Deus, você vai ter a herança, você agora é filho. Então você vai ser como seu pai. Você tem um novo nascimento por Jesus, não porque você fez alguma coisa, não porque você conseguiu, porque para você era impossível. A única pessoa que podia fazer que você seja quem você é, que você tenha uma natureza de um Deus, é o próprio Deus. É o próprio Filho de Deus, sendo Deus, que fez que você seja transformado e convertido na mesma natureza dele. Mas somos filhos de Deus dependentes de Jesus. Que significa que estamos baixo autoridade. Deus continua sendo o Deus de deuses. O Todo-Poderoso e Máximo Criador, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todo aquele que se levantar e se rebelar contra essa autoridade é como um filho na sua casa. Você é filho e você tem um pai. Seu pai é um ser humano e você também, mas ele é autoridade. Os dois têm carne, os dois têm osso, os dois têm sangue, os dois têm uma mente, tem tudo igual, são a mesma natureza. Mas ele é a autoridade. E se você se levantar contra a autoridade, você vai ser quebrantado. Você vai sofrer as consequências e Deus também vai descer a repreensão sobre você da mesma maneira. Hoje você tem a natureza de Deus na sua vida, mas Deus como Pai, você tem o mesmo Espírito de Deus na sua vida, vai ter o mesmo corpo, o mesmo Espírito, a mesma herança. Diz que nós vamos ser herdeiros junto com Cristo, a mesma herança de Jesus. Lá no livro de Apocalipse, Jesus disse: aquele que conseguir vencer, eu vou lhe dar Jesus. Não vem por nosso sacrifício, não vem por você. Entenda uma coisa, se Jesus não lhe conceder, é impossível. Pode ser concedido somente de um Deus para que você possa receber. Se não é concedido por um Deus, pelo mesmo Deus, é impossível. Jesus disse: aquele que consiga vencer, eu vou lhe dar a ele se assentar comigo no meu trono. Assim como meu pai tem me dado um trono, eu vou lhe dar se assentar comigo no meu trono. Isso significa autoridade. Quem pode se assentar no trono do Filho de Deus? Quem pode se assentar num trono junto com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Por isso eu pergunto, agora que você nasceu de novo, então, quem é você? Você sabe quem você é? Você sabe o que significa ser um filho de Deus? A Bíblia diz que Satanás é o príncipe das potestades, é o príncipe de todo principado, todo demônio e toda legião. Um demônio está comprovado que tem a força de 7 homens. Imagina uma legião. Mas você tem uma herança, você tem uma capacidade de você usar uma ferramenta que é o nome de Jesus. Quem é você para usar o nome de Deus? E em nome de Jesus, você tem a capacidade e você tem a autoridade hoje de expulsar todas essas legiões. Você hoje, em nome de Jesus, você tem a autoridade e o poder de expulsar e repreender a Satanás.
ao príncipe das potestades, o maior anjo criado na história, conhecida por Deus, o maior de todos, superior aos anjos, aos arcanjos, e você tem autoridade para repreender aquele anjo, aquela potestade. Então eu me pergunto, às vezes, na área natural, você não consegue repreender a seu filho rebelde, mas na área espiritual você pode repreender legiões, demônios e ao próprio Satanás. Então, na área espiritual, desde que você nasceu de novo como um filho de Deus, eu pergunto, então, quem é você que pode repreender até o mesmo Satanás? Ainda o arcanjo Miguel, no livro de Judas, ele não conseguiu repreender. A Bíblia diz que ele não tomou a decisão de proferir, soltar palavra de maldição. Ele falou, o Senhor te repreenda. E ainda o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, não conseguiu repreender, e você conseguiu repreender. Que autoridade tem você para repreender o que os arcanjos não podem repreender? E é isso que Satanás tem cegado o coração da igreja, a mente das igrejas. É isso que Satanás não quer que você saiba quem você é. Porque se Satanás permite que você saiba isso, porque se você soubesse quem você é, você vai ser um perigo para o inferno todo. Somente Jesus foi um perigo para o inferno todo. Jesus chegava e os endemoniados pediam por favor, clamavam, não mande, você chegou para nos atormentar, você chegou para nos prejudicar. Pediam por favor, não nos mande outra vez para o inferno, para o abismo. Eles pediam por favor. Você imagina, o Jesus causou tanto problema, você imagina alguém fazendo o mesmo trabalho de Jesus, com a mesma autoridade de Jesus? E o diabo não quer que você saiba isso. O diabo não quer que você saiba quem você é. O novo nascimento que aconteceu na sua vida como filho de Deus não é porque tem um propósito de Deus aqui na terra. O propósito está depois de você sair da terra. Deus tem propósitos maiores, mais do que sua mente pode chegar a entender. Eu vou lhe dar um exemplo do nível de revelações. Todas as coisas de Deus, se você não recebe uma revelação, a Bíblia diz que vai ser uma loucura para você. Então, se pergunte, meu irmão, eu vou lhe perguntar, e todos quebram a cabeça com essa mesma pergunta, quando todos começam a se perguntar, quem criou Deus? Todas as pessoas querem saber a origem de Deus. E tentam entender na sua mente natural quem criou Deus. Por quê? Porque a sua mente natural, ela trabalha com o mundo natural. Mas a Bíblia diz que Deus é sobrenatural e que Deus é Espírito. Como falamos hoje, 1 Coríntios 2,14 diz, as coisas que são do Espírito se discernem espiritualmente. As coisas naturais se entendem, se compreendem naturalmente. Então nunca tente compreender as coisas de Deus pela sua mente. Nunca tente botar a Deus dentro da sua mente, porque a presença de Deus na sua mente vai causar um eletrochoque, sua mente vai estourar, você não vai poder compreender. Para o homem natural, as coisas de Deus são loucura, e lembre, disse não pode. Você, para poder compreender essas coisas, que disse a sua mente natural, se este sofá está aqui, é porque teve um fabricante, ele passou pela carpintaria e teve outros fabricantes, alguém fabricou ele. Esse celular que eu estou utilizando, ele está aí porque teve uma companhia chamada Samsung que fabricou ele. Esta casa que está aqui, eu sei que teve uns pedreiros que fabricaram, ela não apareceu na nada. Então, todas as coisas que existem é porque alguém fabricou elas. Elas não apareceram da nada. Elas tiveram uma origem. Isso diz minha mente natural.
porque o mundo natural trabalha dessa maneira, mas o mundo espiritual, o mundo de Deus, não trabalha pela lógica, não trabalha de maneira natural, não tem a lei, não tem as leis da natureza humana, não tem. Por isso, queremos compreender a Deus com nossa mente natural e pensamos, se todas as coisas precisam ter uma origem, cada coisa que existe foi em algum momento fabricada por um fabricante, então quem criou a Deus? Quem fabricou a Deus? Se Deus existe é porque alguém teve que ter fabricado a Deus também. Se Deus existe, porque Ele, em algum momento, de alguma maneira, Ele teve uma origem. Algum dia Ele começou. Mas a Bíblia diz que Ele é a alfa e ômega, o princípio e o fim. As coisas de Deus não se podem compreender. Por isso que as pessoas não conseguem entender essa natureza de Deus e a origem de Deus. Será que verdadeiramente Ele tem uma origem? Porque isso vem somente através da revelação de Deus. A lei da natureza, a lógica, é que se uma pessoa tenta caminhar pelas águas, vai se afundar. É lógico. A matéria que você vai pisar é uma matéria fraca, uma matéria mole, não consegue suportar você. Então é lógico que uma pessoa vai se afundar, mas aparece um Jesus caminhando pelas águas e ele não se afunda. A lei de Deus não camina igual que a natureza dos homens. Não é lógico que uma pessoa entre dentro de uma fornalha e ele não sofra queimaduras, não salga queimado. E a pessoa salga da fornalha e não tem cheiro queimado. Não é lógico que uma pessoa levante uma mão, dá ordem a uma tormenta e a tormenta para. Não é lógico que uma pessoa tem 5 pães e 2 peixes, e com 5 pães e 2 peixes acontece uma multiplicação e você consegue alimentar 5.000 pessoas. Não é lógico. Isso quebra a lei da matemática, da física, todas as leis. Mas o sobrenatural, o mundo espiritual de Deus, tem as leis sobrenaturais e as leis espirituais que não são. Por isso você nunca vai entender na sua mente por que Jesus caminhou pelas águas, por que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha. Se você conta algo conta isso para uma pessoa natural, não vai acreditar. Isso é conto de fadas. Mas nós sabemos que é assim. O mundo espiritual, e para poder compreender esse mundo espiritual, precisamos de revelação. E é isso o que Deus tem me concedido. Um dom que verdadeiramente me concede a capacidade de poder compreender, receber revelações que ninguém recebe aqui na terra. E é isso que eu posso trazer para você. É isso que eu consegui falar nesta tarde. O meu desejo para você é que você se esforce. Você tem só uma vida. E nesta vida é a única oportunidade de você jogar tudo para Deus. Na sua eternidade, muitas coisas podem mudar na sua condição eterna. Muitas coisas podem se acrescentar se você faz coisas aqui na terra. Por Deus, são os tesouros dos céus. Lembre, o mundo espiritual não caminha pelo mundo natural. Se a Bíblia diz que você tem que fazer tesouros lá no céu, não espere tesouros como na terra. São tesouros sobrenaturais. São coisas que você não vai conseguir compreender. Você tem esta vida. Aproveite. Faça tudo o que você puder por Deus. Para ganhar a Deus cada dia mais. Para receber tudo que você possa de Deus. Lembre, você tem um Deus omnipotente. Você tem a oportunidade de servir a um Deus que não tem limite para nada. Diz que a Bíblia que para Ele tudo é possível. Então Ele tem coisas que Ele pode entregar na sua vida. E Ele pode fazer na sua vida ilimitadas. Ele pode te dar dons. Ele pode entregar dons para você que nunca ninguém viu. Se Ele quer, Ele pode fazer novos dons. Porque para Ele não tem limite. Para Ele tudo é possível. Então acredite. Mas depende de você. Satanás tem cegado o entendimento. Como diz 1 de Coríntios
capítulo 4, versículo 4, Satanás tem cegado o coração e o entendimento do ser humano para que não possa compreender estas coisas. Mas você faça um sacrifício. Sacrifique por Deus. E o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida. E através desta pregação, através deste ensinamento, é o meu desejo que Deus possa fazer algo na sua vida e com a igreja. É hora que a igreja se levante. É hora que a igreja recupere a sua verdadeira identidade, a nova identidade que tem sido dada. Lembre esta passagem. Passagem que eu falei, palavras antes aqui. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Nossa cidadania não está na terra, nossa cidadania está nos céus. E nessa passagem fala que nós vamos receber um corpo na semelhança do corpo de Jesus, do Filho de Deus, nesse livro. Obrigado para todos, que Deus abençoe e guarde a cada um dos que assistam este vídeo, que Deus possa guardar você na grande e incompreensível paz do Senhor Jesus e Todo-Poderoso. Eu abençoo, eu declaro sobre a tua vida esta bênção, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.